Eu tenho certeza que Deus quer falar conosco. Mas eu não... Amém. Eu só não tenho tanta certeza assim o quanto você está nessa expectativa e tem fé para isso. Você tem? Amém. Eu estava conversando com os adolescentes e eu falei, eles falam, tem culto que eu entro e saio, eu não entendi nada. Eles falam isso. Falei, então, tem muito a ver com a sua disposição. Como você entra no culto, porque a gente vai começar o culto, eles só dão oi, ou nem dá oi, chega, fala, deixa eu contar uma coisa, você está chegando na casa de Deus, não pode chegar de qualquer jeito. Não é em qualquer lugar que você está entrando. Porque eles chegam de domingo, vão atravessando, vão entrando, só conversa, nem ouve o que o pastor está falando. Mas tudo bem, a gente está aqui para ensinar, não tem problema nenhum, vai aprender. Mas nós aqui já com mais autoridade entendemos que a gente vem para o culto com essa expectativa. E eu quero te pedir para você dizer isso para Deus agora. Qual é a sua expectativa? O Senhor Jesus fez isso com todas as pessoas relatadas na Bíblia que lhe pediram algo, ele chegou e ele perguntou, o que você quer? E ele já sabia. E ele sabe o que você vem passando, vem vivendo. Mas você precisa dizer para você saber. Sobre o que você quer que Deus fale com você. Qual é o assunto? Deus fala, Deus retribui, Deus recompensa os que o buscam. Mas você e eu precisamos nos... A palavra moderna hoje é conectar, né? O computador está sem conexão, gente. Por isso ficamos sem a letra. Tá vendo o que é ficar sem conexão? Não acontece a transmissão da imagem, do pensamento, da ideia. Então você vai agora dizer para Deus, o que está doendo na sua vida? Qual tem sido a área que tem feito você algumas vezes se prostrar? Sobre o que Deus quer que você fale? E aí, a partir de então, você fica atenta, porque Ele vai responder. Eu preciso te dizer isso. A oração não é um monólogo. Não é só você falando. Nunca ore com essa expectativa errada. Nunca. A oração sempre é um diálogo. É você falar e Deus responder. Ele tem prazer em responder a nossa oração. Ele tem prazer em te responder. A questão é se nós vamos ouvir. Mas hoje nós vamos. Então vamos orar agora? Pai querido, sabendo que o Senhor quer falar conosco, estamos neste lugar para isso. Esse lugar agora é completamente consagrado a Ti. Assim como a minha mente, meus pensamentos, todo o meu ser, Senhor, consagro a Ti agora, Pai. Para Te ouvir, Senhor, para estar na Tua presença, para permitir que Teu Santo Espírito entre em áreas do meu coração que nem eu tenho tido coragem de entrar, para permitir que o Senhor tire os meus pensamentos e coloque os Teus pensamentos, porque o Senhor mesmo disse que são diferentes, Pai. Ó Deus, o que está em Teu coração que eu quero saber e acatar? Fala comigo nessa tarde, de forma que eu entenda, receba isto, mude o meu coração, para a glória do Teu nome, seja assim em nome de Jesus, amém. Nesse domingo pela manhã, antes de vir para a igreja, eu liguei o rádio e eu ouvi a seguinte notícia: 3 senhoras ali na Zona Norte estavam na calçada, bem cedo, se dirigindo para a igreja, mas alguém ouviu, né? Essas 3 senhoras, uma com 82 anos, a outra com 80 e a outra com 76. Estavam indo para a igreja ali na Zona Norte, na Taliba Leonel. E um motorista bêbado, olha, meu coração até pula de dar uma notícia dessa. Sobe na calçada e mata as 3. Domingo de manhã elas estavam indo para a igreja. Você já imaginou ouvir uma notícia dessa logo cedo? As 3 senhorinhas faleceram, uma ajudando a outra. Como é que a gente ouve uma notícia dessa? Aí a gente continua nas notícias. Nessa semana a gente só está ouvindo falar de morte por causa da guerra na região ali de Israel, mas especialmente na faixa de Gaza. As notícias só pioram. E isso realmente é difícil ouvir, não é? Isso estremece o nosso coração.
Eu quero dizer uma coisa para vocês. As pessoas más existem. E às vezes, não que a essência, que ela tenha maus pensamentos, mas ela se deixa ser instrumento do diabo. Existe gente assim, eu demorei para acreditar nisso. Mas existe gente que também tem uma inclinação para o mal. Essas pessoas fazem suas próprias leis. Elas vivem como elas acham que está certo. Eu ouvi há 2 dias atrás o homem que matou a esposa lá por algum motivo e chega de dar notícia ruim. Tá difícil ouvir o jornal, né? É difícil ouvir o jornal. Essas pessoas causam muita dor e muito estrago, não é? E agora? Deus continua sendo bom? Você realmente crê nisso? Sim, senão você não estaria aqui, não é? Aleluia, que bom ouvir isso. Mas às vezes nós ficamos, qual é a palavra? Chocadas, perplexas, abatidas, por vezes prostrada. Pior, não a ansiedade boa da Ondina que vai fazer 100 anos, mas uma ansiedade que adoece. Existem pessoas que adoecem porque a vida é difícil. O que Deus me mandou dizer para vocês nessa tarde é o seguinte, preste atenção. Calma. Você só precisa receber novas forças. Por quê? Porque é isso que recebe aqueles que esperam no Senhor. Isaías 39. É assim que a gente caminha rumo à maturidade. Ontem eu fiz uma reunião na casa de uma família que todos vocês conhecem, a Lívia, e eu me reuni com os 3 filhos dela e os namorados, os agregados, graças a Deus. E obviamente que eles estão tentando se levantar, né? E eu disse assim para eles, o que está doendo hoje? Aí um deles, o Gu, falou assim, às vezes é fácil orar, mas às vezes, depois que eu oro, eu leio a Bíblia, não acontece nada. E eu disse, independente de você sentir, está acontecendo. Deus continua sendo Deus bom, tem um pacto com você e está sustentando você. Não ande pelas suas emoções. E isso é um sinal de maturidade, quando a gente começa a entender que não depende do que eu estou sentindo, Deus está agindo e está fazendo o que Ele tem que fazer e ponto. Então você faz um esforço, gira a roda, sabe? Depois você tem que pegar na manivela, gira, faz andar, busca Deus e recebe dele novas forças e vai. Independente até daquilo que a gente está sentindo naquele momento. Isso é importante. Como é que a gente caminha para a maturidade? Entendendo que Deus continua sendo Deus. Uma pergunta para você. Você, ultimamente, dado tantas notícias, tem se prostrado mais facilmente? Tem estado mais preocupada, mais entristecida? Eu às vezes sinto que sim, que a igreja está assim. A nossa igreja, onde eu convivo, né? São muitas notícias difíceis, né? A gente continua crendo porque aqui eu falo a um grupo de pessoas maduras espiritualmente. A gente continua crendo, mas o meu ponto hoje é: você vai novamente sorrir, ter alegria, se empolgar, se animar? Você acredita que sim? Isso é importante. Você sabe que Deus não está assim muito preocupado com o nosso pecado. Eventualmente você perde a cabeça e fala algo que não deveria fazer. Deus não está tão preocupado com isso, porque não é isso o que realmente te afasta ou te impede de estar na posição de ser renovado por Deus. O que é? É se você fechar o seu coração para que Deus não fale mais com você. Se você adota uma postura de desânimo, indiferença, apatia, cinismo, qual é a palavra que ajuda você? Se você passa a viver no automático e tá tudo ruim mesmo, vamos só acordar e comer e morrer.
Você entende o que eu quero dizer? Se você deixa de ter a alegria do Senhor, o seu coração não terá mais como ser renovado. Você ainda se empolga com alguma coisa? Que bom! Isso é um sinal que você tem aprendido a viver contente em qualquer situação. É o que Paulo diz em Efésios 4, não é? Eu estou aqui para falar para você que todos nós temos notícias difíceis para administrar. Todos nós, porque não é fácil viver. Mas tem uma personagem na Bíblia que me chama muita atenção, que vamos conversar hoje, que fica uma incógnita, uma pergunta: será que ela aprendeu? Será que ela se renovou no Senhor? Com tantas bênçãos que Deus fez depois de tanta desgraça? Nós vamos falar da Noemi. A gente sempre foca em Ruth, que é maravilhosa, né? Jovem e cheia de energia, tá fácil, né? Mas e Noemi? Que já tinha provavelmente seus 60, 70, a Bíblia não me dá a idade dela, mas era uma mulher casada, perdeu 2 filhos maduros, então ela não era uma menina, passado algum tempo. Você pode dizer assim, para as mulheres na nossa idade, que eu me incluo, acima dos 50, é mais difícil, a gente já passou muita coisa, a gente já não tem hormônios, já não tem saúde, já não tem energia. Mentira, a gente não tem fé, a gente tem que ser honesto. Eu conheço muita gente de 100, mentira, 90, 80, 100 eu não conheço muita gente. Que está feliz ainda, que está empolgada. Olha lá, Dilson. A vida é fácil para alguém? Para alguém é? Para ninguém. Ninguém. Qual o segredo? Qual o segredo? Não há nada que Deus não possa fazer, concorda? Isso a gente concorda? Aquilo que é realmente necessário, Ele pode fazer, certo? Tudo bem, a Bíblia relata então diversos personagens que lutaram com os problemas, a dor, a decepção. Alguns tiveram vitória, outros nem tanto. A Bíblia não esconde os deslizes dos seus personagens para nos mostrar que somos humanos. E vai depender muito de quanto dependemos de Deus para nos renovar. São duas coisas diferentes que eu quero dizer. Você estar vivendo com alegria é uma coisa. Deus realizar o seu plano e cumprir o seu plano é outra. Ele vai cumprir de qualquer jeito. Você feliz ou não. Você entendendo ou não. Você se renovando ou não, Deus vai fazer o que Ele tem que fazer. A questão é, quanto você vai participar da alegria do Senhor? Quanto você vai viver abençoando outras pessoas? Isso está na sua mão. Você entendeu o que eu quis dizer? Deus vai fazer o que Ele tem que fazer. Como Ele fez na vida de Ruth. Mas me parece, Noemi, me parece que ela viveu amargurada. Já leram isso, não é? Precisa? Não. Não precisa. Vou falar uma coisa muito séria com vocês aqui hoje. Vamos ver se a gente consegue entender, né? Nos dias de Juízes, é o período da história em que acontece a história de Ruth. A gente já sabe disso. O povo estava sem liderança espiritual. Então a gente vai ter uma compreensão um pouco maior. Ou a gente vai ter alguma benevolência. Por quê? Quando o povo não tem direção espiritual, fica mais difícil tomar boas decisões. Por exemplo, iniciado esse conflito entre os israelitas e o Hamas, muita gente me procurou. Impressionante. Qual a sua opinião? E eu procurei ouvir homens idôneos, homens sábios da Bíblia. Como você vê isso? É importante. A Bíblia já nos dá orientação. Eles não tinham a Bíblia, irmãos. No período de Juízes, eles não tinham a Bíblia. Então, imagina você sem nenhuma orientação do pastor, de uma pessoa mais velha, de uma pessoa mais idônea. O povo, nesse momento, vivia sem orientação.
Eventualmente, Deus levantava um juiz, que era, na verdade, um homem forte, guerreiro, que, tomado pelo Espírito Santo, conduzia o povo em batalha. Então, na verdade, ele era mais guerreiro do que um líder espiritual. E aí o povo tinha paz contra os inimigos que rodeavam, mas não era uma liderança espiritual. E esse período durou muito tempo. Então, graças a Deus, porque temos a palavra de Deus em primeiro lugar, o Espírito Santo em cada um de nós, que nos dá direção, que nos consola. Não precisamos andar perdidos. Aleluia! Ouviu um aleluia aqui? Amém. Bom, nós sabemos então que devido à fome, naquela região de Belém de Judá, o que te lembra Belém de Judá? Quem veio de Belém de Judá? Jesus. Davi, o maior rei de Israel, de onde veio também Jesus. Foi uma cidade muito abençoada por Deus, mas naquele momento da história, ela passava por grande fome. E eram atacados pelos povos inimigos. Uma cidade que depois veio a ser o berço do próprio Senhor Jesus Cristo. Veja como a história é cíclica, a história continua, ela está nas mãos de Deus, ele não amaldiçoou a ninguém. Bom, nesse período da história, havendo grande fome, havia uma família cujo pai era Elimeleque, que decidiu sair de Belém de Judá por causa da fome. Vamos ler isso em Ruth? Ruth capítulo 1, versículos 1 e 2. Ruth. Ela é difícil de achar, né, gente? Passados os 5 primeiros livros da Bíblia, Josué, Juízes, Ruth. Ajudou? Inclusive, ela está do ladinho de Juízes, porque ela está nesse período da história, né? Se você já chegou lá nos Reis, Crônicas, volta. Passou. Está em Salmos, volta. Passou também. Não é fácil achar Ruth, porque é muito pequenininho. Pede ajuda aí, se precisar, tá? Não tem pressa, não. Ruth 1. Passa Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Tem que falar numa só, senão a gente erra, né? Achou? Quem não achou, fala misericórdia. Samuel, muito conhecido, antes de Samuel. Todo mundo achou, fala aleluia. Ninguém vai falar misericórdia? Misericórdia? Não achou? Eu tenho misericórdia. Ruth capítulo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, esses dias, gente, só para a gente saber, durou 300 anos. 300 anos é bastante tempo, né? Num desses períodos houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe. Moabe era um povo vizinho de Judá, mas inimigo. Judá não tinha amizade com ninguém ao redor. Israel, mais ou menos o que acontece hoje, estava cercado por inimigos. Ele foi com sua mulher e seus filhos. Esse homem, versículo 2, se chama Elimeleque, e sua mulher, Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá, vieram na terra de Moabe e ficaram ali, só até aqui. Uma pergunta importante. Está escrito no texto em algum momento que Deus falou com Elimeleque para ele sair da terra de Belém de Judá? Está escrito em algum lugar que ele orou e pediu direção de Deus? Não. Está escrito em algum lugar que ele pediu conselho para alguém? Não. O que você pode deduzir disso? Será que ele deveria ter saído? Muito provavelmente, não. Muito provavelmente ele se... Essa palavra é muito boa. Ele se precipitou. Ou quase se desesperou. Sabe você, quando resolve fazer o que não é para fazer? Porque se desespera. Eu acabei de fazer uma besteira enorme no mês passado, que eu não tenho nem coragem de contar. E não era para ter feito. Gente, como é difícil engolir o erro. Eu estou tendo que engolir seco todos os dias, porque eu tive consequências. Me precipitei. Somos normais, né? Eu orei, mas orei assim. Ah, Deus, tá bom, posso ir, né? Vou. Sabe essa oração que você não ouve a resposta? Pois é.
A Bíblia não diz que ele teve uma direção de Deus. Então a gente pode deduzir que talvez não fosse para ele ir, muito menos para a terra dos Moabitas. Foi. Não foi o que ele esperava, né, gente? Vocês já sabem a história. O que aconteceu no versículo 3, 4 e 5? Lê comigo. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Olha, já perdeu o companheiro. Isso deve ser muito difícil. Versículo 4. Os quais, os filhos, tá? Casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Era um negócio assim, para ele ir lá comprar uma comida, fazer um estoque e voltar. Eu tenho quase certeza que esse era o plano. Posso garantir. Mas a ideia é, aqui não tem comida. Nós vamos ali, a gente faz algum tipo de estoque, come, tá, e volta. 10 anos ficaram ali. Teria dado tempo de voltar. Não voltaram. O que aconteceu? Vocês já sabem, versículo 5, né? Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus filhos e também desamparada do seu marido. Naquela época, vocês sabem disso, aquela sociedade, naquele momento da história, uma mulher sozinha, o que ela pode fazer para se sustentar? Nada. Que emprego ela teria? Nenhum. Não existe, né? Não existe isso aqui, mercado de trabalho, capitalismo, vou me esforçar, ganhar um dinheirinho, vender um negocinho. A gente se vira hoje. Não tinha a menor possibilidade. Uma mulher só tinha liberdade para andar na rua com o marido. Gente, o que essa mulher ia fazer? Não é sério isso? Isso é sério. Porque às vezes a gente lê a Bíblia e fala, Deus resolveu tudo. Não é assim que acontece, não. O que acontece é que eu acredito que o plano de Deus era realmente com as mulheres. Vamos supor que você tome uma decisão que não era para ser tomada. O que você imagina que vai acontecer? Agora Deus vai dizer para você, se vira, está na sua mão. Eu não falei para você fazer isso? Agora é com você. Você acha que Deus faz isso? Não. Também joguei um vocabulário bem chulo, né? Se vira. Você acredita no que você está dizendo? Deus jamais te desampara, ainda que você tome o caminho errado, a decisão errada. Jamais. Ao contrário, Ele vai surpreender você, fazendo novos planos melhores do que os anteriores. Melhores do que os anteriores. Acredite no que eu estou dizendo, é verdade. Por quê? Porque aí a gente cresce, amadurece, tem uma experiência com Deus. É assim que amadurecemos, não tem outro jeito. Mas, sabendo da história, você sabe o que eu estou dizendo. Deus realmente abençoou Noemi. Esse não é o ponto da discussão hoje. Ela percebeu isso? Noemi percebeu que Deus a estava abençoando? Alguém disse aí? Não. Que coisa! Vamos começar. Como é que começou a bênção? Ela decidiu voltar para Belém de Judá porque poderia ter ali um parente que a resgatasse. Era o único jeito dela ter guarita, se um parente masculino resolvesse abrigá-la e passar a sustentá-la, correto? Só tinha esse jeito. Tinham mulheres que se prostituíam, é fato. Não é o caso. Versículo 6, né, gente? Vamos lá, lê comigo. Então se dispôs ela com as suas 2 noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo dando-lhe pão. Detalhe, acabou a fome. Não precisava ter se desesperado, né? Porque a natureza é cíclica, né? A gente fica desesperado com esse monte de chuva, ou eventualmente com a seca, e não sei o quê. Gente, calma, isso vai acontecer o tempo todo. O tempo todo teremos escassez e abundância na natureza. 7. Saiu, pois, com suas 2 noras
do lugar aonde estiverem, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e também comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes. Ela fez um discurso bonito, né? Cada uma em casa do seu futuro marido, que ela está julgando que haveria um outro marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. Eu ia chorar muito também, porque se eu aceito voltar e deixar minha sogra, ex-sogra, mas uma vez sogra, sempre sogra, sozinha, eu não ia ter coragem. Ou eu ia ficar assim, puxa vida, o que vai ser dela? Era uma despedida triste, né? Difícil. E aí cada uma poderia decidir o que quis. E lhe disseram: não, iremos contigo ao seu povo. Porém, versículo 11, Noemi disse: voltai, minhas filhas, porque vocês iriam comigo? Eu tenho por acaso no ventre filhos para que vos sejam maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha para ter marido. Era a ideia dela casar de novo e ter filho, mas até crescer as moças também já não ia mais estar na idade. Não ia dar para esperar, né? Ela arrumar um marido, ela casar e o filho crescer. Não, é muito tempo. Embora Deus faça milagre, não é regra, né, gente? Versículo 13. É isso que eu estou dizendo aqui, ó. Esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis, de tomar marido? Não, filhas minhas. Por quê? Por vossa causa, a mim, olha o que está escrito aqui, me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Você precisa frisar isso aqui. Você precisa realmente ler isso aqui. Quer dizer que a culpa dela ter saído de Belém de Judá e ido para lá e ter falecido os maridos, ou marido, né, e os filhos, era de Deus? Não era, gente. Acredite, não era. No sentido de que, como eu vou dizer isso? Você pode pensar em algum momento da sua vida: bom, mas é Deus quem tem nas mãos a vida e a morte. E se Ele permitiu, Ele é o culpado. Não, são dois pensamentos totalmente diferentes. Completamente diferentes. Eu penso para mim que Deus, na verdade, tentou impedi-los. Por algum motivo, eles não aguentaram a viagem. Eles poderiam ter pego algum tipo de vírus, alguma doença. Olha, o pior caminho que você e eu podemos pegar na vida é culpar Deus. E muita gente faz isso. Às vezes abertamente, às vezes secretamente. Quais são os sinais de alguém que está culpando Deus? O primeiro, amargura. No fundo, se você e eu tivermos alguma coisa contra alguém, contra a vida, contra algum acontecimento, nós estamos culpando a Deus. E esse não é o melhor caminho, porque o que ele faz é permitir que a gente arque com as consequências das nossas escolhas. Não quer dizer que ele envia castigo. A gente tem vários exemplos na Bíblia. E é necessário que você e eu suportemos os desdobramentos das nossas escolhas para a gente aprender, porque aí elas se tornam pedagógicas. As coisas que dão errado, dadas as nossas decisões, é a esperança de sermos corrigidos. Se Deus nos impede de sofrermos as consequências, nunca vamos aprender. Sabe, criança que faz coisa errada, por exemplo, uma coisa errada, puxa a toalha, caiu toda a comida. Você vai dizer: ai, que gracinha. Você não vai dizer isso, né? Não deveria, tá? Se você disse. Que amor. Não, você tem que corrigi-lo. Ele tem que ser admoestado, estou usando a palavra chique, né? Disciplinado. Fez alguma coisa, sabe? Falou mal de alguém, bateu num colega na rua. Não, você vai ter um castigo, você vai ter uma consequência. Não é ir lá na escola e falar: ô professora, vocês estão errados, vocês, não sei o que lá, e tira o filho da escola. Não, ele vai ficar lá e ele vai ter as consequências que a escola achar que é necessária.
Por quê? Porque é assim que ele vai entender que ele errou. A vida vai ser assim com a gente, né? Passa correndo aqui, ó. Saindo aqui da TIP tem uma descida, não tem? Passa correndo ali o pardal, a câmera. O limite de velocidade é 40, né? 40 ou 30. Aqui é tão pouquinho. Acho que é 40. Né? Logo que desce aqui a TIP. Passa correndo essa descida aí. O que vai acontecer? Você não vai pagar pela consequência do seu erro? Vai doer no bolso. Da próxima vez que você vai fazer? Vai mais devagar. A gente sabe disso, né? Mas com Deus tem que ser diferente. Porque Deus é bom. Exatamente porque Ele é bom, né? Que Ele permite que a gente sofra a consequência. Era o jeito da Noemi entender. Talvez não tenha sido a melhor escolha, mas eu vou fazer novos planos para você. Noemi não estava entendendo isso. Tudo bem que a gente dá um tempo para ela, respirar, e é muita coisa para administrar. Mas será que melhorou? Vamos em frente. Versículo difícil esse de ler, o 13, né? Bom, versículo 14. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também volta você para lá, como fez sua cunhada. Disse, porém, Ruth: olha que lindo. Não insista para que eu te deixe e me obrigue a não seguir com você. Porque onde quer que você for, eu irei. Onde quer que você pousares, ali pousarei eu. Mais do que isso, o teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que lhe bem aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Você tem noção que uma das maiores declarações de amor, amizade, companheirismo surgiu entre duas mulheres? E os casaizinhos de noivo usam isso no convitinho, né? Para declarar amor. Eu acho que esse amor aqui é maior. Porque o cônjuge ganha muita coisa em seguir com a esposa, mas Noemi não ganharia nada. Você sabe que existem amigas que podem valer mais do que 5 filhos, né? Desculpa eu dizer isso, mas é verdade. Não vai estourar não, né? Calma, menino. É pentecostal, ó. A caixa está se manifestando. Ô, glória! Não querem encher a bola das mulheres, porque isso poderia ter acontecido entre 2 amigos, como Jonatas e Davi. Mas Deus pode suscitar uma amizade, uma cumplicidade, uma ajuda de quem Ele quiser, quando Ele quiser. Quando que Noemi poderia acreditar que Ruth teria essa atitude? Nunca! Jamais, em tempo algum, não é? Não se preocupa não, gente, isso não estoura. É interferência. Chegou. Oi. Olha lá, irmão, me ajudando a pregar. E mais, muito bem falado, Dirce. E essa moça era moabita, que era um povo inimigo dos judeus, dos hebreus. Quem faz a gente mudar assim? Quero dizer que essa moça realmente se converteu. Acredite no que eu vou dizer. Conversão significa mudar. Agora o teu Deus é o meu Deus, ou seja, o que Ele disser eu faço. Se Ele me mandar amar a você, eu vou amar a você. Não importa se eu estou com vontade, não importa se eu acho legal. Eu nem conheço a terra de Belém de Judá, pode ser a maior furada, mas é isso que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Isso chama conversão. Quando Deus entra no coração de uma pessoa, ela tem atitudes de bondade, fidelidade, domínio próprio, o que mais? Mansidão, paz, alegria. Isso é porque Deus habitava no coração dessa moça Ruth.
E ele faz isso entre amigas. Valorize as suas amigas. E especialmente entre nora e sogra, né? Em nossa cultura isso vira muita piada, né? Isso está errado, a gente tem que mudar isso. Eu tentei dizer isso para algumas pessoas que eu conheço, eu ouvi, mas o relacionamento entre nora e sogra pode ser de mãe e filho ou até melhor. Não é, amiga? Aí, ó, tem gente que concorda. Pode ser, pode não ser, claro. Depende da disposição de cada um. Eu sei dizer que essa declaração de Ruth fez toda a diferença na vida de Noemi, não é? Deus estava reescrevendo a sua história, a história dele. Através de quem? Ruth. A pergunta é, seria assim? Se ela não tivesse ido para Belém de Judá? Se os filhos não tivessem falecido? Não vamos saber. E isso não é uma boa pergunta. Uma boa pergunta é uma pergunta que tenha resposta. Não fica divagando. Ah, mas e se? Isso não ajuda a gente em nada. Entende o que eu quero dizer? Que às vezes a gente se enrola porque a gente fica assim, mas e se? Não, irmã, faz o que Deus está orientando, faz o que Deus está falando. Errei, tá bom, vai daqui para frente agora. Para de ir, sim, mas e agora? Não reclama. Deus vai enviar ajuda. E foi por essa mocinha. Amém? Amém. Acredite nisso. O que aconteceu? Quando elas chegaram na cidade, não foi só a mocinha. Versículo 18. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. 19. Então, ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, olha mais uma bênção que acho que a Noemi não percebeu. Toda a cidade se comoveu por causa delas. Toda a cidade se comoveu. Sabia, né, que o povo de Deus é assim? A igreja se coloca de joelhos para orar pelos irmãos. Eu sinto a dor que você sente. Eu estou falando sério. Isso não é brincadeira. Eu sinto a ponto de várias vezes parar a minha vida para ir lá visitar. Várias vezes fui ao hospital visitar a Nívia e disse para ela, Nívia, pode sair daqui. Isso é tristeza, você não está doente. Deus mandou eu vir aqui te dizer, levanta e saia desse hospital. Mas foi uma autoridade, gente. Ô, glória! Aleluia! Porque Deus falou. Deus fala. Tem doença, tem tristeza que abate a gente. Não pode. Pode levantar agora, parou, eu estou procurando, não acho. Vocês lembram, né? Não tem diagnóstico? Não tem diagnóstico mesmo. Não tem. Amém. Bora! Levanta, seus filhos estão te esperando. Você tem 3 filhos para criar, bora. Vamos que eles estão te esperando. Ela regalou um olho assim para mim. Aleluia. Amém. Glória a Deus. É o que Deus faz, Ele envia pessoas que você nem imagina. De onde que eu ia chegar lá no quarto e ela achou que eu fui fazer a visitinha? Eu falei, você pode levantar dessa cama agora. Ela ficou assustada comigo. Eu falei, é isso mesmo, irmã. E Deus usa você para fazer isso com outras pessoas. Eu sei disso. Que Deus usa a sua vida para animar outras pessoas. Faça isso. Não se intimide se Deus te der uma palavra. Porque Deus precisa disso. A cidade inteira se comoveu com elas. Glória a Deus por isso. E 20. Porém, olha o que a danada da Noemi respondeu, gente. A danada estava muito amargurada. Porém ela disse, versículo 20, não me chameis Noemi. Noemi quer dizer alegria, né? Chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Nunca digam isso. O Todo-Poderoso não nos dá amargura. Ele nos dá o Espírito Santo, que nos consola, nos restaura, nos levanta. A amargura nasce no nosso coração rebelde. E vai ter que lidar com ela. Eu fico muito entristecida quando vejo pessoas assim, amarguradas e rebeldes, porque sei que vai sofrer mais. Podia sofrer menos. A vida é difícil para todo mundo. Com amargura ou sem amargura, né? Mas vai ficar mais difícil para o coraçãozinho amargurado. É uma perda de tempo, de saúde, de tudo. De tudo. E é simples deixar isso para trás. É simples, é só confessar e falar, tá bom, eu perdoo.
Com essa palavrinha, eu perdoo, ela é a mais importante para você. Eu perdoo. Noemi estava amargurada ainda. Olha o que ela disse, versículo 21. E ela teve a pachorra de mentir. Eu posso dizer isso. Ditosa eu parti. Como está na Bíblia de vocês? Cheia a partir. Cheia. De mão cheia. É verdade isso? Não estava em fome a terra dela? Como assim ditosa? Ela estava sofrendo? Se ela tivesse ótimo, ela teria ficado. Não é verdade isso. Não é verdade isso. Porém, o Senhor me fez voltar pobre. Deus é o culpado de tudo. Porque, pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido. Não é verdade isso. Mas a gente fala isso, né? Viu? Que tipo de mulher você é? Você é aquela mulher que quando tá nervosa, quando tá, você vai falando tudo na minha cabeça, e fala e pragueja, e ninguém presta, e ninguém te aguenta, inclusive, porque você tá falando um monte de bobagem. Tem mulher que é assim. E tudo bem, tá? Não é nenhum julgamento. Mas eu te daria um conselho. Não acredite no que você está dizendo. Não é verdade. Cuidado com o que você pensa e fala. Dá um passo para trás, respira e faz só assim. Espírito Santo, me acalma. O que eu devo entender dessa situação? É simples assim. Dá um passo para trás e se humilha diante de Deus, porque Ele te exaltará. Não importa o que aconteceu, Ele te exaltará. Acredite, porque isso está na Bíblia. É como se Ele estivesse dizendo, calma, eu vou reescrever um novo capítulo. E vai ficar bom. Aliás, vai ser melhor do que você podia imaginar. Porque Ele reescreveu. Ela continuava amarga aqui. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, Moabita, chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Amém. O capítulo 2 vai nos ensinar que ela disse para Ruth ir trabalhar ali em Belém de Judá. Naquele momento do ano, ela poderia colher, porque eles estavam fazendo a colheita das espigas de milho. E o que caía, ela podia ir sacando palha, só para deixar limpo. O que ela ia receber com isso? Não sei. Não dá. Da parte de Deus nada. Mas a Ruth ia ali e vamos ver o que acontece, né? Ruth aceitou? Foi. Aí ela chega nos campos de quem? Coincidentemente. Não é coincidência, claro, né? Mas aí ela vai para os campos de um homem chamado Boaz, que você já sabe, que olhou para a moça e falou, sabe o desenho? Sabe quando você olha e os olhinhos até brilham? O olho dele fez, uau! Ele se encantou por ela. Isso acontece, né, gente? Se apaixonou pela moça, já chegou para os empregados e falou, deixa ela, aliás, deixa cair bastante, favoreçam ela, eu quero que ela fique trabalhando aqui, dê bastante trabalho para ela. Ela caiu nas graças de Boaz, né? Que depois a gente foi descobrir que era parente, que Noemi deu a dica para ela ir lá se deitar no pé dele, ver se recebia benevolência da parte dele. Recebeu muito mais que benevolência, muito mais. Descobriram então que era parente, mas tinha um resgatador que vinha antes. Ele foi lá como homem, resolveu a parada, voltou, resgatou Ruth. O que ele fez com Ruth? Casou, gente, essa palavra é tão linda. Casou, porque isso significa, de fato, resgatar para sempre. Quem nasce deste matrimônio? E quem nasce dele? Jessé. E quem nasce de Jessé? Davi. Essa moabita que se converteu, ela é mais do que considerada povo de Deus. Está na genealogia de Davi e depois do nosso Senhor Jesus Cristo. Existe inimigo para quem se converte a Deus? Não. O povo de Deus tem nacionalidade? Não.
Pode ser judeu, moabita, como é que chama aquele povo lá? Palestino, sírio, o de cima, fenício, nem é mais fenício, né? Lá em cima é o quê? Líbano, pode ser o que for, turco, libanês, que a gente fala que é tudo igual, mas não é. Exatamente, iraniano, boa. Se aceitar o Senhor Jesus, é povo de Deus. Se não aceitar, não é. Entre os judeus, todos são povo de Deus? Não. Deus tem um plano através do Messias, de Jesus Cristo. É com o povo de Deus que ele tem compromisso. A história ficou bem melhor do que a gente podia imaginar, né? Somos enxertados, essa é a palavra mesmo que a gente ouve. Por favor, não deixe o seu coração se amargurar de tal forma que Deus não tenha mais acesso a ele. Deus tem acesso ao seu coração ainda? Qual é a marca, o sinal? Não é que você está sentado aqui, não é que você faz algum tipo de trabalho na igreja. Qual é o sinal? Os frutos do Espírito, a alegria, a paz. Esse é o sinal que Deus tem acesso ao seu coração. E só você sabe se está em paz ou não. A gente pode manter uma aparência de que está tudo bem, que está trabalhando para Deus e está acontecendo, pastor, obreiro, o que for. Só você sabe se o seu coração realmente recebe o fruto do Espírito, não é? Que o Senhor tenha hoje acesso ao nosso coração. O amor de Deus nunca acaba. Você sabe disso, né? Você acredita nisso? Tudo em nossas vidas, na verdade, é sobre Deus. Não é sobre o que a gente pensa. Guarda essa frase, que você vai pensar nela. Tudo nas nossas vidas é sobre Deus. É o que Ele quer fazer. O que Ele quer fazer através da sua vida. Não fica achando que sua vida deu errado, que você tomou a decisão errada, então agora acabou. A gente acabou de ler que não é assim. Noemi foi resgatada. E depois, eu não li isso, né? Mas as mulheres diziam: Noemi, você foi agraciada, porque agora Deus te deu um neto. E ela podia realmente voltar a sorrir. Se voltou, a Bíblia não diz. Aí é com ela. Oi? Mas carregou o neto. Ela viu a sua descendência prosseguindo, porque isso importava muito para os hebreus. Você acha que a sua história acabou? Você tem ideia que Deus ainda pode realmente querer fazer algo grandioso através da sua vida? Esse grandioso pode ser alguma coisa que você nem imagina. Nem imagina. Está disposta a viver isso? Deus precisa ter acesso ao seu coração. E você pode participar disso ou não. Com alegria, quero dizer. Porque Ele vai fazer o que Ele tiver que fazer. Mas você pode viver mais alegre, mais feliz, se o seu coração não se amargurar. Então, gostaria de sugerir, eu estou ficando pontual, são 4 horas. Gostaria de sugerir que você fizesse uma oração hoje. Com muita sinceridade. Muita sinceridade. Deus, quão longe de Ti eu posso estar? O que eu estou perdendo no nosso relacionamento? Está difícil viver os dias, você levanta de manhã e a manivela não está girando, você não está conseguindo começar o dia com alegria, com expectativa do que Deus vai fazer. Não está vendo um sentido para o que você tem feito? Levanta, come, dorme, levanta, come, dorme. Não precisa ser assim. Deus pode de novo alegrar seu coração. E o que Deus quer fazer, olha, você nem imagina. Nem imagine, nem eu. Mas e vamos supor que Ele não faça algo grande. É algo grande você cuidar do cachorro da vizinha. Pode ser que seja. Estou falando sério. Falando realmente sério. O que é grande que Deus quer fazer na sua vida?
Não sei, na vida dela era grande. Realmente, né? É uma genealogia de respeito. Mas se alegra com o que Deus tem para você. Simples assim. Simples assim. A mãe que já criou os filhos crescem, vão para a vida. E a mãe fica assim, e agora? O que eu tenho para fazer na vida? Ué, aguarda os netos, aí ajuda a cuidar dos netos. E aí os netos cresceram e foram embora. E agora? Ajuda as irmãs. Vê os bisnetos. Para quem tem filho, neto e bisneto, que eu não tenho nenhum, nem outro. Só na fé. Mas cuida da planta, cuida dos pets. Visita as irmãs, cuida da igreja, né? Visita lugares, recebe visitas. Deixa Deus usar você. Você tem muita contribuição a dar. Amém? Quer viver os planos de Deus? Diga isso para Ele agora. Vamos orar? Glória a Deus por isso. Quer ficar em pé para dar uma acordada? A ideia, gente, é que o que Deus tem para fazer nas nossas vidas é melhor do que o que a gente pensa. É infinitamente melhor do que o que você pensa, como disse a Cleide. Infinitamente. Só que você só vai descobrir se você estiver participando com Ele. Senão você não vai perceber. Porque Jesus disse, felizes os que têm olhos para ver o que Deus está fazendo. Você precisa ver. Você precisa ver. Se você não está vendo, que Deus te dê olhos agora. Vamos orar? Pai querido, que a Tua palavra nos tire da comodidade, da amargura, da tristeza. Que o Senhor tenha acesso ao nosso coração nessa tarde. Certamente algumas de nós aqui já ficamos muito prostradas com determinadas situações. Eu estava assim nesse domingo, tremendamente entristecida, muito chateada, desanimada. Por isso eu estou pregando essa palavra, porque o Senhor me renovou. O Senhor me renovou porque eu me refugiei nele. Nós cantamos aqui hoje. Eu me refugiei em Ti. Eu fiquei quietinha ali dizendo, Senhor, cuida do meu coração. Cuida de mim, Senhor. E eu te busquei e o Senhor novamente me restaurou. É isso que precisamos nesta tarde, de novas forças, Senhor. Em nome de Jesus, agora peça isso para a sua vida. Você tem que pedir o que você quer, Senhor. Diga a Ele, Senhor, eu quero novas forças, Pai. Eu quero, Senhor, viver os Teus planos na minha vida. Não acabou a história. A história não acabou, aleluia. O Senhor quer fazer ainda outras coisas em você e através de você. Saia daqui com essa expectativa para a glória de Deus. Para a glória de Deus. É o nome dEle que será exaltado. A sua vida é sobre Ele. É sobre Ele. Senhor, Tu podes usar as nossas vidas, Pai, para a Tua glória. Usa as nossas vidas para a Tua glória. Oferecemos-nos a Ti, Senhor. Que o nosso coração agora seja purificado de toda amargura, de toda dor, de toda raiva, ira, tristeza ou desânimo. Ah, Senhor, limpa o nosso coração agora. É o nosso desejo, é o nosso pedido e a nossa escolha. Cada dia que o Senhor faça isso. Cada dia que o Senhor faça isso. Levanta-nos a cada dia, Senhor. Glória ao Teu nome por isso. Te agradecemos porque tens feito isso, Senhor. Aleluia. Aleluia. Que o fruto do Teu Espírito seja abundante em cada coração aqui hoje. Em cada coração aqui hoje. Para a glória do Teu nome, Senhor. Seja assim, Pai. Aplauda o Senhor e diga glória a Deus. Diga aleluia. Louva o Senhor, porque Ele é digno. Ele merece todo o teu louvor.